Então vamos agora falar com o Wellington Calazans, a partir de Brasília, para falar sobre as eleições no Brasil. Wellington, muito boa noite. É um momento de reflexão para os eleitores brasileiros que vão decidir amanhã entre Jair Bolsonaro e também Lula da Silva. O que é que se fala nos bastidores? Boa noite também a você que está assistindo ao canal TPA Notícias. Aqui no Brasil, o que todos falam é que a primeira volta já é uma antecipação daquilo que será um cenário se houver a segunda volta. A disputa eleitoral no Brasil hoje está resumida a Luiz Inácio Lula da Silva versus Jair Bolsonaro. O dia foi de reflexão, porque no sábado que antecede as eleições do Brasil, normalmente as pessoas costumam evitar falar sobre política, manifestações abertas são proibidas, mas isso desta vez acabou não acontecendo. Como já falamos anteriormente aqui mesmo no canal, manifestações de carreatas, motociatas, caminhadas foram feitas pelos principais candidatos já citados aqui e que ferem um pouco o que é previsto na lei eleitoral brasileira. No entanto, a tentativa, por um lado, do Lula de vencer na primeira volta, como algumas pesquisas apontam que ele tem essa chance, e do lado do Bolsonaro mostrar que tem força nas ruas e que seria injusto um resultado na primeira volta, e ele está apostando todas as fichas na segunda volta para que numa disputa somente ele e o Lula, sem outros candidatos, ele possa fazer alguma diferença. Wellington, o que é que os brasileiros podem esperar do vencedor, caso venha vencer Lula, por exemplo, ou mesmo Jair? Olha, o mundo vive hoje uma tensão muito grande geopolítica. Como sabemos, tem aquela disputa entre NATO e Rússia em solo ucraniano, e isso faz com que o Brasil também seja um país que esteja sofrendo consequências disso, mas que também pode tirar proveito dessa situação. Então, Lula ou Bolsonaro assumindo a presidência da República do Brasil, quem assumir no primeiro dia de janeiro de 2023, irá encontrar um país com dificuldades, mas também um mar de oportunidades. O Brasil é o maior produtor de alimentos do planeta na atualidade, 150 anos pela primeira vez ultrapassando os Estados Unidos da América. O Brasil dispõe de petróleo, gás e de uma indústria que ainda pode ser aperfeiçoada. Portanto, com uma população de mais de 210 milhões de habitantes, é um país que também tem um mercado interno muito interessante, e isso é produtivamente positivo para que os desafios econômicos sejam superados dentro e fora, porque o Brasil, assim como o continente africano, no conjunto de países, virá a ser extremamente importante nesse momento de enfraquecimento do continente europeu e de incertezas até mesmo no continente asiático. O último debate que nós acompanhamos foi mais de acusações entre os dois candidatos. Wellington, será que isto poderá ter influenciado na decisão daqueles que se encontravam, posso dizer mesmo indecisos, caso não sabiam de certo em quem votar entre o Jair Bolsonaro e também Lula da Silva? Temos que considerar que, às vésperas do dia do voto, muitos eleitores aqui no Brasil ainda se permitem influenciar por aquilo que é dito pelas pesquisas de opinião pública. No entanto, nos últimos anos, vimos que esses inquéritos de opinião pública, como falamos em Angola, eles erraram muito. Por isso, essa força desses inquéritos anunciados às vésperas da eleição, ela vem sendo cada vez menos relevante. Um aspecto que eu considero
como brasileiro, observador do país onde nasci e que tenho toda uma relação histórica da minha vida pessoal, eu observei que há uma influência hoje muito grande em relação à questão religiosa. Os cristãos brasileiros da Igreja Católica, a ala mais tradicional, e também os evangélicos, eles abominam uma agenda voltada para o foco no comportamento individual. E, por isso, o Jair Bolsonaro aposta muito nessa agressividade contra determinados setores da sociedade que podem ser vistos por esses cidadãos religiosos como uma ameaça a uma série de valores que são defendidos pelos clérigos. Wellington, eu gostaria de saber, segundo pesquisas, continua a dar vitória a Lula da Silva. Acha que uma vitória de Lula no primeiro turno será bem aceite pelo Bolsonaro e seus apoiantes? Olha, pelo Bolsonaro eu acredito que sim, mas os apoiantes do Bolsonaro podem achar que há aí alguma coisa que não está muito relacionada à realidade, principalmente das ruas. Eu resgato aqui que eles mostraram força nas ruas exatamente como uma ferramenta de recado direto às autoridades eleitorais brasileiras de que não irão assumir aceitar um resultado que exclua o Jair Bolsonaro de uma segunda volta. No entanto, eu já posso antecipar que se a decisão for no primeiro turno, como falamos aqui, primeira volta, como falamos em Angola, o eleitor acabará aceitando, porque as Forças Armadas brasileiras, ela tem um papel institucional de defesa das instituições muito forte, muito tradicional. Por isso, eu creio que, se for necessário, irá haver, sim, uma intervenção pela manutenção da paz e da ordem para o respeito dos resultados anunciados. Mas Bolsonaro fala em não reconhecer os resultados. O que é que pode acontecer com o Brasil caso Bolsonaro, com a posição de Bolsonaro? Bolsonaro já falou muitas coisas e acabou recuando, porque ele é uma pessoa muito emotiva. E isso faz com que ele, às vezes, até mesmo para atender demandas do eleitorado dele, ele assuma determinadas palavras que, como parlamentar que ele foi ao longo de 7 mandatos e presidente da República agora em 4 anos seguidos, dificilmente ele iria querer romper com a institucionalidade do país, porque ele é uma pessoa que veio dessa tradição democrática, ele foi eleito 7 vezes parlamentar no Brasil. Então, não há nenhuma razão para acreditar que essas palavras realmente sejam sinceras na sua essência. Eu creio que isso seja mais uma jogada de tentativa de agradar aquele eleitor mais exaltado, para que o Bolsonaro não o desaponte, parecendo frágil. Essa é a minha percepção. Como é que o Brasil pode sair de forma imaculada de uma eleição paralisada? Olha, a eleição não está paralisada e não vai acontecer isso. O Brasil tem uma tradição... Polarizada, melhor dizer, desculpa. O Elito é polarizada. Polarizada. A polarização Exatamente. Na política brasileira, ela se dá desde a redemocratização. A primeira eleição brasileira, em 1989, após a volta do ciclo eleitoral tradicional, ela já teve ali com Lula e Collor de Mello uma disputa que foi extremamente polarizada, onde o país praticamente parou e, mesmo assim, os resultados foram respeitados. Então, é por isso que eu aposto muito na tradição do povo brasileiro, na tradição das instituições brasileiras, e não creio que tenhamos aqui problemas de desordem, sob hipótese alguma, até porque, se eu acreditasse, não estaria aqui em Brasília. Eu prezo muito pela minha vida. Em caso de vitória de Lula, quais serão os desafios internos? Os desafios internos serão a imediata
recuperação da indústria nacional para geração de postos de trabalho, porque é uma ameaça para o brasileiro. O emprego informal, ele não é considerado pelo povo brasileiro como um emprego, ele é visto como um improviso, como uma adaptação a uma necessidade de sobrevivência. Então, o que chamamos aqui de carteira assinada, não é? Contrato de trabalho, Bolsonaro ou Lula vencendo, eles terão esse desafio de voltar a oferecer estabilidade ao trabalhador. Seja um ou outro, tem que assumir esse compromisso para que tenha paz interna. E também, do ponto de vista interno, não podemos desprezar as questões internacionais, porque o Brasil não é um planeta separado do restante do planeta Terra. E todas as questões internacionais de interesses estratégicos do Brasil no exterior e do exterior em relação ao Brasil, elas irão precisar de muita habilidade, muita diplomacia para que o Brasil possa saber gerir esse verdadeiro jogo de interesses internacionais, evitando uma influência negativa em solo brasileiro. Wellington, muito obrigada e tenha uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a você e a todo o nosso público. Até a próxima. Até a próxima, Wellington.